Pessoal, a questão da visita do Maduro aqui no Brasil, aquela coisa escandalosa, isso horrorizou todo mundo nos últimos dias, é claro, inclusive muitos que fizeram L durante as eleições e que votaram no Lula com gosto, dizendo que estavam salvando a democracia, que ele era favorável ao regime democrático, respeitava as instituições e tudo mais. Então, o cretino do Lula, logo no início do seu mandato, traz um ditador, um criminoso, um cara cuja cabeça vale 15 milhões de dólares, de acordo com o governo norte-americano, que quer ele preso. Então esse indivíduo aí é trazido aqui para o Brasil a convite do Lula, recebido com honras de Estado, militares de alta patente prestando continência para ele, uma coisa escandalosa. Mas eu não vou falar sobre isso aqui hoje, porque muita gente já falou desse tema, todo mundo já está mais do que ciente do que aconteceu, do escândalo que isso representou para o Brasil. Eu quero falar só de um ponto específico hoje aqui com vocês, que é a questão da dívida da Venezuela para com o Brasil, todos aqueles empréstimos de pai para filho que foram feitos no passado e muitos dos quais já foram caloteados pelo governo da Venezuela. Claro que o Maduro não veio aqui passear, curtir as praias do Brasil ou curtir, sei lá, o Planalto Central. Veio aqui para negociar vários temas importantes para ele às nossas custas. Então vamos dar uma olhada aqui nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho de forma esporádica, você pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar aqui com este meu trabalho, pode ter certeza, isso me ajuda bastante, né? Então, o senhor Fernando Haddad lançou essa carta na mesa da questão da dívida da Venezuela. A ideia que, segundo o Fernando Haddad, o caô que ele colocou a esse respeito, é que o governo federal, por parte ali do Ministério da Fazenda que ele comanda, vai consolidar a dívida da Venezuela e reprogramar parcelamentos, ou seja, essa dívida vai ser reestruturada e eles vão fazer um novo cronograma de pagamentos com parcelas talvez mais camaradas, enfim, algum critério desse tipo para facilitar o pagamento naturalmente. E ele disse basicamente que vai ser constituído aí um grupo de trabalho. Tem vários grupos de trabalho no governo Lula, uma coisa impressionante. Parece que ninguém trabalha no final das contas, mas o que tem de grupo de trabalho no governo do Lula é uma coisa assim que não está no gibi, não é? Mas então, Fernando Haddad disse que vai ser constituído um grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela frente ao Brasil e a partir dessa consolidação dos números aí, reprogramar o pagamento. E supostamente foi isso que ele foi tratar com o Nicolás Maduro quando ele esteve aqui no Brasil, né? Que a notícia até do Infomone que eu estou olhando aqui, trata desse encontro entre o Haddad, o Lula e o Nicolás Maduro lá no Palácio do Planalto também. E aí o que significaria essa reprogramação de dívida, essa consolidação? Isso é uma coisa assim que me deixa um pouco apreensivo, não que eu já não imagine onde essa história vai dar, porque afinal de contas estamos falando do governo Lula, estamos falando de um cara que foi eleito para financiar governos latino-americanos falidos, que ficaram muito felizes com a sua vitória, congratularam o Lula sabendo que ele iria abrir os cofres do Tesouro Nacional, do Tesouro Brasileiro, para financiar essas ditaduras, evitar que elas colapsem totalmente. Ele já foi lá na Argentina, fez questão de ir lá na Argentina, prometer que vai financiar o gasoduto que eles estão querendo fazer lá, o Néstor Kirchner, né? Nome do gasoduto, agora está aí prometendo reprogramar a dívida da Venezuela, que para mim soa mais como perdoar a dívida, e vai vir muito mais disso pela frente, pode ter certeza, supostamente aí, imagino, para fomentar a democracia, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo aí, ajuda humanitária, enfim, qualquer nome pomposo que o Lula queira utilizar nessa história. Então toda vez que você vê uma coisa do tipo auditoria da dívida, consolidação da dívida, muito provavelmente o que está em jogo aí é um perdão, uma moratória ou um calote da dívida de alguma forma. É isso que vai ser proposto, sabe-se lá por qual mecanismo. Porque a dívida da Venezuela, de fato, é considerável. Não em matéria de orçamento brasileiro, o Brasil não está quebrado aí por conta do calote que a Venezuela já deu nele, não é nesse sentido aí, mas é um valor considerável sim, principalmente para um país como a Venezuela, que já está mais do que quebrado. Divisas de petróleo estão entrando menos no país, uma vez
que a indústria petrolífera lá não está funcionando direito. Claro, quando você estatiza um setor totalmente como o setor de petróleo, você acaba prejudicando a produtividade desse setor, os investimentos deixam de entrar no país, então o país acaba perdendo a estrutura básica para fazer isso funcionar. Então a Venezuela está falindo, é exatamente isso que está acontecendo, ela não tem dinheiro para pagar isso, essa é a verdade. Então a dívida total aqui supera 2 bilhões e meio de dólares, o que daria hoje aí 12,5 bilhões de reais, lembrando que esses empréstimos são feitos em dólares, né? E essa dívida é formada aí por 1 bilhão e meio de dólares, que são dívidas com o BNDES. Olha só, o que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai fazer emprestando dinheiro para a Venezuela? Essa é a finalidade. Quando você pergunta para alguém para que serve o BNDES, é isso que você espera de resposta por parte da pessoa? É para financiar obras no estrangeiro, em países amigos do presidente da República, né? Agora imagina com um mercadante na frente do BNDES, o lixo que isso aí vai virar, o tanto de empréstimos a título perdido, empréstimos de pai para filho que serão feitos para países latino-americanos falidos como a Venezuela, Argentina, Cuba, tantos outros, talvez países da África também, como aconteceu no passado, inclusive. Não é nada de novo nessa história aí, tá, gente? Isso aí é uma repetição do quadro que nós já vimos acontecer no passado. E além desses 1 bilhão e meio, então, por parte do BNDES aí, tem 1 bilhão de dólares também aqui que foi concedido em exportação de produtos brasileiros à Venezuela, desde alimentos até aeronaves. Olha só que coisa, o Brasil dando aviãozinho de presente para a Venezuela, porque no final das contas é isso aí, né? E o BNDES já tomou o calote de 722 milhões de dólares por parte da Venezuela. Dólares, isso aqui, tá? Lembrando que a dívida total é 1 bilhão e meio de dólares, ou seja, metade dessa dívida aí já foi caloteada e ainda há parcelas a vencer, ainda há um valor de 84 milhões de dólares a vencer aqui, que provavelmente serão caloteados. Vamos chegar aí perto de 800 milhões de dólares de calote aí, ou algo perto aí de 4 bilhões de reais que o BNDES vai tomar de calote. Ah, mas o pessoal aqui, essa notícia já é da CNN Brasil, eles fazem questão de dizer aqui que não, o BNDES não tomou o calote, não tomou prejuízo nisso aí não, porque existe um fundo de garantia à exportação que garantiu esse empréstimo aí, então esse valor foi restituído para o BNDES. Olha que maravilha, que coisa legal, não é? Mas quem que garante o fundo de garantia à exportação? Quem que banca esse fundo no final das contas? Adivinha só? O Tesouro Nacional. Exatamente, o governo pegou o dinheiro do governo para cobrir um rombo, um calote que foi sofrido pelo próprio governo. Olha que legal, a definição de tirar dinheiro de um bolso para colocar no outro foi atualizada com sucesso, né? Então eles têm que reconhecer aqui, no final das contas, que a dívida acabou sendo paga por você, contribuinte brasileiro, você que vai ter que arcar com esse prejuízo aí. Lula quer emprestar dinheiro para os amiguinhos latino-americanos, ditadores sanguinários dele. Quem que paga essa conta? Você, o trouxa do contribuinte, né, que eles chamam de contribuinte, pagador de impostos. E eu também, naturalmente, porque eu não estou isento, imune disso aí. Estamos todos pagando essa farra que é feita com o nosso dinheiro. Olha que maravilha. E aí, esse fundo garantidor, então, cobriu 682 milhões de dólares de dívidas da Venezuela. 40 milhões de dólares não foi paga e não foi coberta também, então isso aí é prejuízo mesmo que o BNDES tomou, uns 200 milhões de reais aqui, e tem 84 milhões que, conforme eu falei aqui, estão a vencer ainda, provavelmente serão caloteados nessa história aí. Foram financiadas obras de infraestrutura lá na Venezuela com essa grana toda, com esse dinheiro emprestado a juros subsidiados, camaradas, e que ainda assim não foram pagos, né? Olha que coisa. Inclusive aqui a ampliação, construção e ampliação do metrô de Caracas, construção da Siderúrgica Nacional, do estaleiro Hastialba e o projeto de saneamento do Rio Tui em Miranda, ou seja, saneamento fora do país, o país cheio de esgoto a céu aberto. O governo Lula, o governo PT, inventou de dar dinheiro para o governo da Venezuela ficar mexendo com saneamento básico lá, se é que essas obras foram realizadas no final das contas, porque trata-se de um governo de esquerda, o lado da Venezuela, altamente corrupto, como os governos de esquerda aqui
corrupção também no Brasil, não é? E sabe quem que fazia essas obras lá no exterior? As empreiteiras brasileiras, aqui ó, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo e Correia. Então, olha que ciclo fechadinho, bonitinho. O BNDES emprestava dinheiro para a Venezuela contratava as empresas brasileiras, as empreiteiras, ela recebia o dinheiro do BNDES, as empreiteiras recebiam dinheiro da Venezuela, certamente molhavam a mão de alguns políticos ali da Venezuela, voltavam aqui para o Brasil com esse dinheiro, financiavam campanhas, molhavam a mão de um monte de gente. Esse povo estava todo ali na Lava Jato, vocês sabem muito bem, foram parar na cadeia atrás das grades por conta de corrupção, então eles molhavam as mãos dos políticos aqui e no final das contas o BNDES não recebia esse dinheiro de volta por parte do governo venezuelano, e aí o fundo garantidor, que é bancado por nós brasileiros, pelos nossos impostos, são roubados de nós, esse fundo garantidor foi lá e cobriu essa brincadeira toda aí. Olha que maravilha, eu e você bancamos a farra do governo venezuelano, das empreiteiras e do governo PT. Me disse isso aí, não é uma grande sacanagem? E como sacanagem passada não é suficiente, é preciso fazer uma nova rodada de exploração do povo brasileiro. Agora o senhor Fernando Haddad, na maior cara de pau, diz que vai renegociar essa dívida. E como é que ele falou aqui? Constituir um grupo para consolidar a dívida da Venezuela. Vão rever esses valores e vão reparcelar isso aí, colocar juros bem camaradas, parcelas bem suaves, que adivinha só, não vão ser pagas também no final das contas, porque a Venezuela está quebrada. Para que eles estão consolidando isso aqui? Para dar um aval para novos empréstimos, ou seja, a Venezuela demonstrou interesse em pagar a dívida, vamos dar condições novas para que o país não fique mais um estado de calote e possamos então emprestar dinheiro para esse ciclo todo voltar a funcionar. O governo da Venezuela recebe dinheiro subsidiado pelo contribuinte brasileiro via BNDES, obras são feitas de qualquer jeito lá, empreiteiras brasileiras são contratadas, a grana volta aqui para o Brasil por meio dessas empreiteiras para lubrificar a máquina estatal mais um pouquinho, com propinas, com um dinheiro gordo que circula por esses mecanismos todos aí. E quando o calote vier, porque ele vai vir, eu e você, os trouxas dessa história, vamos pagar a conta. Além de receber um ditador sanguinário no Brasil com honras de Estado, o Lula ainda por cima vai querer perdoar a dívida dele e emprestar ainda mais dinheiro para que ele continue fazendo suas atrocidades, cometendo crimes lá no seu país. Olha que vergonha, que absurdo. Fica aí a consideração para todos os que fizeram o L, achando que o Lula ia defender a democracia ou algo do tipo. Olha aí o que o Lula defende, né? Defende governos ditadores de esquerda, não é? Mas então, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixa aí embaixo o seu like, seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!